Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Fazia um tempinho, né? Que eu não subi aqui para trazer a palavra. Que ambiente de glória, né, queridos? Que ambiente de glória. Não dá vontade de sair dali e ficar adorando, porque está um ambiente de glória. Nós estávamos orando há pouco e o Senhor liberou algo nessa noite. Liberou algo no mundo espiritual. E eu quero pedir, irmãos, que vocês prestem bastante atenção na palavra que o Senhor quer transmitir ao coração de vocês, que vocês estejam com o coração aberto, a mente aberta. Senhor, desde já eu repreendo todo sono, todo ataque espiritual, Senhor, que possa vir, Pai, na mente dos meus irmãos, que eles possam, Pai, realmente sair daqui cheios do alimento, Pai, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, no dia que a pastora pediu para eu trazer a palavra, o Senhor me... Obrigada, amado. O Senhor me deu quase que imediata, assim, essa palavra aqui. Foi algo assim, para mim, surpreendente, porque geralmente o Senhor demora muito para me dar a palavra, eu fico meio angustiada, né? E fico pensando, ai meu Deus, o Senhor não vai me dar a palavra, né? O que eu vou dizer para essa igreja? Jesus. E dessa vez a pastora me pediu num dia, e no dia seguinte o Senhor já me deu a palavra. E desde lá, eu comecei a ler essa palavra, e o Senhor começou a ministrar, e a cada dia Ele tem ministrado. O Senhor tem trabalhado muito comigo, através dessa palavra. Mas o que mais me chama a atenção é que teve uma noite que Ele não me deixou dormir por causa dessa palavra. E tudo que eu vou falar é o que Ele me trouxe na madrugada, nessa semana, em 2 madrugadas, que eu escrevi. Eu trouxe, irmãos, aqui até, eu fui escrevendo o que o Senhor trouxe na madrugada ao meu coração para passar para a igreja. Eu não sei se vocês perceberam os louvores, a abertura, o dízimo, mas o Senhor está falando aí de casa, o Senhor está falando de um novo tempo, o Senhor está falando que precisamos estar atento à palavra dEle. E enquanto eu estava ali sentado, o Senhor ainda me ministrou mais algumas coisas que eu já fui marcando aqui. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Amós. Meio difícil de achar, né, irmãos? Mas é depois de Ezequiel, Daniel, depois de Daniel, depois de Joel. Depois de Joel, irmãos. Só vou pôr um pouquinho mais para cá para não balançar aqui. Em Amós, logo depois de Joel, eu disse assim, até falei ali para o Cid, hoje os profetas, né, usou a Sandra ali, agora Amós, só livro pequeno e... Então, Amós 7. Amós 7. Acharam, irmãos? Amós 7, o título diz assim, a minha Bíblia, ela é a nova, renovada e transformada, então ela tem uma linguagem bem clara, tá? Então eu vou ler como está aqui na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, que diz assim: foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé. Gravem bem isso, o Senhor estava em pé. Repita comigo, o Senhor estava em pé. Junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os olhos para o que o fazem. Os santuários idólatras
atrás de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. E foi isso que o Senhor me deu, a visão de um prumo. Amós, em 7, versículo 7, o profeta Amós era um pastor de ovelhas. Em Tecoá, uma pequena cidade a cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, ele era um profeta com uma vida simples. Ele era um boiadeiro. Ele não tinha estudos, ele não tinha mestrado, ele não tinha faculdade, ele não sabia falar bem, mas uma coisa ele tinha: a unção do Espírito Santo. Ele profetizou contra Israel, o reino do norte, e contra as nações vizinhas. E ele recebeu uma resistência por parte dos orgulhosos daquele povo. Até na minha Bíblia eu vou ler para vocês, uma parte do estudo diz assim: o povo de Deus ia atrás de muitas coisas, mas infelizmente apenas das coisas erradas. Procuravam mobílias bonitas, comidas requintadas, casas opulentas, mas se recusavam a buscar a Deus. Era um momento de riqueza espiritual em Israel. E por causa desse momento que eles estavam prosperando, que eles tinham tudo do bom e do melhor, eles esqueceram do principal, que foi Deus, que foi ouvir Deus. E o que aconteceu? A advertência de Amós, ele contém um princípio que nós também devemos observar. Se as dádivas de Deus estão ainda na nossa vida espiritual, irmãos. Nós estamos aqui, nós estamos adorando. Que bênção os louvores. O mundo espiritual se fez presente. Houve um manifestar do Espírito aqui hoje à noite. Foi uma bênção. Mas naquela época os irmãos também iam, também adoravam, também louvavam. Porém, eles não estavam no prumo do Senhor. A injustiça permeava o mundo. Os cristãos, eles faziam vistas grossas, privilegiando coisas do mundo mais importante do que o próprio Deus. Então, irmãos, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O meu amigo, irmão em Cristo, Fernando, o presbítero, não está aqui hoje, né? Está o filho dele. Cadê o filho dele? Está lá atrás. Ele me emprestou. Quem sabe o que é isso? Quem são os construtores aí? Hoje em dia, nós sabemos que existe até o prumo digital. Meu sobrinho que trabalha com isso, ele tem um prumo digital. Mas naquela época e até hoje, nós usamos esse prumo aqui a maioria das vezes. E esse prumo, aprendi com o irmão e com o meu marido, que se coloca na parede para observar se a construção está reta, nivelada. Todo mundo está vendo aqui? Diz o meu amigo Fernando que se tiver encostado aqui, é porque está no prumo. Os irmãos estão fazendo aí os homens com a cabeça, acho que eu estou falando certo. E muitas das vezes está a parede fora do prumo. A parede está um pouquinho desnivelada. Eu acho que essa aqui está, hein, gente? Ela não está encostando aqui. Entendeu? Segura, Senhor, em nome de Jesus. E é assim que a gente vê. E como, né, Jesus falava por parábolas, e ele passeava no meio do povo, ele observava as construções, ele usou então, como artefato, um prumo.
Mas o Senhor, na madrugada, me acordou para falar outra coisa, além disso. Primeiro assim, quer ver? Se aqui está nivelado, não está nivelado, com o passar do tempo, me digam aí os especialistas, que talvez vai mexendo, né? E pode dar uma rachadurinha na parede. Essa rachadurinha pode ir aumentando e ela pode ficar uma rachadura grande, cair a parede. Prédios acontecem isso, e muitas das vezes a gente passa um reboco. A gente não põe a parede abaixo para construí-la novamente. A gente coloca um reboco. E o que o Senhor me acordou de madrugada para dizer? Vocês estão vendo essa parte de madeira? Eu fui estudar sobre isso aqui. Acho que essa parte aqui tem que estar igual a essa aqui. Primeira coisa. Isso aqui que eu vou falar para vocês foi o Senhor que me revelou na madrugada, tá, irmãos? O Senhor falou assim para mim: tá vendo essa parte de madeira? Isso daqui é como se fosse a minha mão. Tá vendo esse fio? É o Espírito Santo. Tá vendo aqui esse peso? Esse peso é você e o mundo. São as pessoas. E é pesado, gente. É pesado. É difícil com o meu braço aqui deixar parado. Estou tentando, tá? Mas ele fica se mexendo. E o Senhor disse assim, ó: quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, louvam, estão aqui, porém, lá embaixo, vou até fazer assim, o peso está assim, ó. Ó, o mundo vai junto, um chama para cá, vai, outro chama para cá, e daí começa assim, ó, sua vida em círculos, a sua vida não deslancha, não fica parado em Cristo, não para, não se apruma, mesmo estando dentro da igreja. Não tem um prumo porquê. Já vou dizer o porquê. Mas uma coisa que o Senhor me acordou na segunda madrugada e disse assim: esse fio é o Espírito Santo. Sabe por que tu está aqui? Porque Ele não larga da tua mão. Sabe por que tu aqui está aqui sendo um pecador? Você é um pecador, eu sou uma pecadora. Nós estamos aqui porque a mão está bem longe do peso. Ele está lá no céu, mas o Espírito Santo não te larga, não me larga. Ele me segura, Ele te segura. E Ele quer te aprumar nessa noite, Ele quer me aprumar. Ele quer ver se você está dentro da visão dEle. Ele quer saber se você está um pouquinho fora do nível, ou se você está muito fora do nível. Se você está aqui assim, um pouquinho que nem essa parede, ou se você está muito fora do nível, ou não tem jeito, que está toda hora, Ele não para. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Porque as pessoas foram lá em Amós, lá com Amós, falaram assim: quem pensa que tu é? Para trazer isso, para falar essa palavra, para profetizar isso, tu não tem estudo, tu não é ninguém. Os políticos foram atrás dele. Quem tu pensa que é? Para vir dar uma puxada de orelha na gente, dizer que é Deus que está dizendo. E E é mais engraçado que lá no versículo 14, ele diz assim:
Não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Agora, portanto, ouça a mensagem. O Senhor está nos alertando a cada dia. E lá no 8:5, na visão das frutas maduras, porque é uma série de visão que Deus dá para Amós, ele diz assim lá no 4: ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados, não veem a hora e o sábado de acabar as festas religiosas, terminarem para que voltem a fazer negócios. Quantas pessoas que vão no culto e não vê a hora do culto acabar e ir embora? Eu fiz a minha parte, eu fui. Eu não sinto mais nada da presença do Senhor, mas eu fui. Muitas pessoas mortas espiritualmente dentro da casa do Senhor. Quando a Sandra perguntou assim: tem visitante? Tem visitante hoje? A palavra é para nós. A palavra não é para visitante. A palavra é para gente, para nós que estamos aqui, nós que somos servos, nós que somos líderes, saber se nós estamos no prumo, na vontade do Senhor Jesus Cristo. Será que estamos aprumados com o que Ele quer ou é a nossa vontade? Então, gente, a profecia de Amós, ela simplifica as nossas escolhas de vida. O prumo é um instrumento utilizado geralmente na construção civil para segurar o alinhamento da parede. Nas primícias eu preguei sobre a pedra angular, lá em janeiro. Sobre a pedra angular, que Jesus é a pedra angular da igreja. É a base. E eu nunca mais preguei de lá para cá na igreja. Preguei nos adolescentes, mas não preguei na igreja. E daí ele continua falando: eu sou a pedra, mas eu também sou prumo. Eu quero a minha igreja aprumada. Se eu sou a base, eu quero ser o prumo. E a construção que não estiver no prumo pode ruir. Se nós não estivermos alinhados com a mão de Deus, a nossa vida espiritual vai ruir, vai acabar. E não é assim, ó. É pouquinho em pouquinho. Se o prumo não está certo, hoje vai dar uma rachadurinha, depois uma outra rachadurinha, vai abrir mais um pouquinho, vai abrir. Sabe quando é que a gente percebe? Na nossa casa, não sei vocês, mas na minha é assim. Eu não percebo no início, eu percebo com uma rachadura da parede grande. Que eu olho e digo: ó, Fábio, hello, parede, o que tem que fazer? Passar um reboco? Porque a gente não vai destruir um prédio? Será que nós não estamos passando reboco na nossa vida espiritual? Então, era uma visão de alerta para o povo de Israel e seus líderes em sinal de destruição. Porque os que tinham para falar, passavam a mão na cabeça do pecado. Então o Senhor pega um boiadeiro, uma pessoa simples, para dizer: fala para a minha igreja voltar para o prumo, para o centro da vontade, da minha vontade. E o prumo, gente, é o que dá equilíbrio. Equilíbrio. Sem prumo, ficará torta a construção. Sem o prumo de Deus nas nossas vidas, a nossa vida espiritual vai ficar torta. Ela não vai ficar alinhada. A gente nunca vai ficar bem totalmente espiritualmente. Então, assim, então a primeira coisa, o prumo dá equilíbrio. Segunda coisa, com o prumo, a parede fica reta e perfeita. Com o prumo de Deus,
que é a palavra do Senhor, a nossa vida fica perfeita. Mas se eu não tenho intimidade com o Senhor, que se eu não leio mais a palavra, se eu deixei de ler, se eu deixei de jejuar, se eu deixei de orar, começam as rachaduras, começa a ficar desnivelado. Hoje eu deixo passar, amanhã também, daqui a pouco eu não tenho mais força para voltar. E daqui a pouco eu caio no pecado. Então, irmãos, há cristãos que querem viver sem o prumo de Deus, que é a palavra. Tem gente sim, tem cristãos que vêm para a igreja, mas não querem a palavra. Querem louvar o Senhor, querem ouvir, mas não querem ter compromisso com a palavra. E é a palavra que dá o prumo. É aqui que eu aprendo. É aqui que a minha construção espiritual, meu alimento espiritual fica sólido. E uma vida sem palavra é uma vida torta. Uma vida com a palavra é uma vida reta e equilibrada. Porque o Senhor fala conosco através da palavra. O Senhor nos revela. A primeira reação do povo foi o quê? Indignação, lá no versículo 12 e 13. E depois, eles se sentiram uma falsa proteção. Como assim? Vai ver uma pessoa que nem está no nosso meio para falar algo de Deus. Isso traz orgulho. Orgulho. Sabe quem é o pai do orgulho? Leviatã. Leviatã, ele vive espiritualmente no abismo. É o Leviatã que vai trazer para a igreja e para as pessoas espiritualmente. Ele vai trazer orgulho, escassez, término de ministério, término de amizade. Olha que sério que é isso, gente. Olha que sério que é. Leviatã, ele não tem dó e piedade da tua vida espiritual e nem da minha. Se nós não estivermos no centro, no prumo, ele passa por cima. Ele coloca pastores, né, os irmãos contra pastores, liderados contra líderes. Te coloca em cativeiro, te aprisiona, aprisiona tua mente, aprisiona teu coração, aprisiona as tuas emoções. Isso é muito sério, porque hoje eu não estou no prumo, hoje eu não estou bem alinhado, e vai abrindo uma rachadura espiritual. Essa rachadura espiritual, ela está na alma, ela está nas tuas emoções. Tu pode ficar uma pessoa dodói, ninguém pode falar nada para ti. Olha que sério que é isso, gente. Então, assim, às vezes os pregadores não querem falar a verdade. A gente vê muito isso, né? Em igrejas que passam a mão por cima, não alertam, não falam a verdade, para não perder membros. Eu glorifico a Deus que essa igreja não é assim. Que essa igreja nós temos pastores e pregadores que falam a verdade daquilo que é para ser ouvido. Devemos proteger sim dos falsos profetas, falsas mensagens. Mesmo a palavra sendo dura, é um alerta para a igreja, irmãos. Quando não ouvimos um homem ou uma mulher de Deus, usados por Deus, quem vai sofrer é você, é o teu ministério, é a tua família. Porque o inimigo, ele ataca realmente aquilo que tu mais ama. E quando a gente está no prumo, Deus dá escape. Vocês sabiam que tem hostes das trevas e hostes celestiais? Quando o inimigo te envia hostes das trevas para vir da tua vida, para ir na tua mente, para ir no teu coração, para ir destruindo tudo, se você estiver no prumo, Deus manda as hostes celestiais para lutar contra eles. Por isso que muitas das vezes a gente ora e não recebe a bênção na hora, porque é uma luta travada espiritualmente. Lembram de Daniel? Vocês lembram disso? Que Daniel, ele orou 21 dias, jejuou 21 dias,
Deus liberou no primeiro dia, mas houve uma guerra, uma luta espiritual, que Deus teve que lutar, teve que enviar seus anjos para lutar. O inimigo das nossas almas, ele quer nos tragar. Estamos nos fins dos tempos. Ele quer nos tirar da casa do Senhor. Aquele que pregava, aquele que é uma bênção, aquele que orava, o inimigo começa a trabalhar na mente, começa a trabalhar no coração, começa a ficar desanimado, sabe? Não quer mais fazer. A gente tem visto muito isso, muitos irmãos querendo desistir de ministério, de igreja. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Deus usou a simbologia do prumo para medir a espiritualidade e a conduta do povo de Israel. E aí me deu um frio na espinha, quando na madrugada eu imaginei assim, ó, esse negócio pesado. Quando eu imaginei aqui, ó, a mão dele e ele lá em cima vendo o nosso nível. Eu falei, Senhor, será que eu estou no teu prumo? Ele olhando lá de cima, assim, imagina Deus olhando assim, ó. Será que, vou botar aqui. Será que a Luciana está no prumo que eu quero? Vocês estão vendo que demora, né? Para ficar ali, ó, se não tem ninguém. Oh, glória a Deus, que... Aleluia. Estão vendo, irmãos? Eu fiquei imaginando Jesus assim, olhando, Deus olhando lá de cima para cada um de nós. E pela misericórdia dele, a gente não se esborracha, porque o cordão do Espírito Santo nos segura todos os dias. E muitas das vezes nós mesmos fazemos estrago. Eu fiquei imaginando, não é mais, glória a Deus, que não é mais, que eu fiquei com medo de quebrar. Mas eu fiquei imaginando o outro púlpito de acrílico aqui, e eu fazendo assim, ó, e pá, quebrar. Já pensou o estrago que ia dar? Daí eu fiquei pensando, quantas pessoas saindo do prumo do Senhor se estatalam, se quebram, quebram famílias, quebram suas vidas espirituais, emocionais, entram em cativeiros espirituais difíceis de sair. Então, irmãos, é muito sério isso. Meu Deus, 9:10 já. Primeira coisa que o Senhor diz, não fique indiferente à palavra. Em Amós 9:11-15 diz assim, há esperança no meio da disciplina. Se o Senhor te corrige é porque Ele te ama, se o Senhor me corrige é porque Ele me ama. O Pai só corrige a quem Ele ama. Então há uma esperança. Se alguém está meio desnivelado hoje do prumo do Senhor, hoje é o dia, hoje é a hora de pedir perdão dos seus pecados, porque o coração do homem enganoso só Deus conhece. Muitas das vezes nem nós nos conhecemos. Vocês sabiam que a autocomiseração, não se perdoar, é um pecado? Porque se o Senhor já perdoou, e eu peço liberação de perdão, eu perdoo o meu irmão, mas eu não me perdoo. É autocomiseração. Você está pecando. Vocês estão vendo que são detalhes, são pequenos detalhes que muitas das vezes a gente não se apercebe. Em Romanos 8:38-35 diz assim, nada nos separará do amor de Deus. Claro, Ele está com a mão dele, o Espírito Santo está sobre nós. Nós somos filhos, nós confessamos ao Senhor Jesus, nós declaramos que Ele é o único Deus, e é por isso que Ele nos segura todos os dias, porque quem não fez isso já está esborrachado no chão. O inimigo não quer mais quem está esborrachado, quer tirar quem está dentro da igreja. Então, como é que está o prumo das nossas vidas físicas, emocionais e espirituais? Nós temos orado, temos jejuado, temos lido a palavra. Estamos com o prumo um pouquinho torto, um pouco torto, muito torto,
torto completamente? Ou estamos aprumados a Ele? Ou estamos usando um reboco para disfarçar? Tu pode disfarçar da igreja, de pastor, mas de Deus tu não disfarça nunca, porque Deus sabe o que acontece. A função do prumo de Deus não é revelar falhas ou defeitos e nos levar a juízo. Escutem bem isso. A função do prumo não é revelar os teus pecados, as tuas falhas ou defeitos para te levar a juízo. Não. Ele quer te atrair para o arrependimento, para encontrarmos perdão, para termos paz e voltarmos a ser nivelados por Ele. Deus quer que nos escondemos nele, nos braços dele, não no pecado. O inimigo quer acabar contigo, mas Deus quer você e eu no braço dele. Nosso prumo é a palavra de Deus. Não devemos ser o prumo do outro. Nosso prumo está aqui, ó. Eu não sou o prumo do outro, eu não sou juiz de ninguém, porque é você e Deus. É você que vai se ver com Ele. Sou eu que vou me ver com Ele. Não é ninguém. E é por isso que Ele alerta, porque Ele é juiz. Deus é fiel. Cadê os meus adolescentes? Não estão aí. Fala lá atrás. Deus é fiel e justo. E a justiça de Deus pesa. Todo mundo, eu digo, né? Dizia para os adolescentes, todo mundo só coloca no carro a parte da frente. Deus é fiel. Tudo certo. Mas Ele é justo. É o que eu digo para os meus alunos. Eu sou muito fiel ao plano. Porém, eu sou justa. Se você errou e eu vejo que a tua nota você colou, eu não vou te dar nota. Porque é justiça. E a justiça é, querido, sinto muito, conceito C, se você não recuperar, está reprovado. É justiça. E Deus é assim conosco. Amém, irmãos? Está muito pesado? Pelo jeito tá, porque ninguém falou nada. Nosso prumo é a palavra de Deus. Não devemos ser prumo do outro. Deus é Deus que perdoou. E uma das coisas, quando eu estava vindo para cá, irmãos, para a gente encerrar, que já está dando horário, às vezes você diz assim, ó, a visão do prumo aqui é assim, a visão do prumo que Deus deu, a indignação do povo e a restauração do povo, que é isso que o Senhor quer fazer. Lu, está tudo certo. Está tudo certo, eu não peco, não tenho grandes pecados. Primeiro, eu sempre ensinei meus adolescentes, não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. Segunda coisa, está tudo certo, mas eu não dizimo. Oi? O prumo está um pouquinho torto, né? Por quê? Porque a palavra a Sandra acabou de dar aí, Ageu. Para tu estar no prumo, tu tem que dizimar. Então, se tu, meu querido, não dizima, tu já não vai mais encostar na parede, já deu uma rachadura. E uma das coisas que o Senhor falou para mim quando eu estava vindo do meu colégio hoje, tão interessante, que uma pessoa, quando ela está no pecado e ela não conhece a Jesus, ela vive no pecado, mas a partir do momento que ela conhece Jesus, que ela confessa como único Salvador, o Espírito Santo a constrange para que ela saia completamente do pecado. E eu vou contar um testemunho disso que aconteceu. Uma moça, que ela é uma professora nova lá no colégio, quando eu a conheci, o Espírito Santo falou assim para mim, ela é minha. Sabe assim, como tu olha para uma pessoa, tu diz assim, cara, essa pessoa tem uma cara assim de cristã e que vai ser muito usada por Deus. Aí, ela é uma professora auxiliar e ela estava na minha aula, ela acompanha alguns alunos. eu perguntei assim para ela, tu é cristã? Daí ela disse assim, não, eu sou espírita.
Eu digo, pois em nome de Jesus tu vai deixar de ser, tu vai ser cristã, amiga. Porque o Espírito Santo me disse que Ele tem uma obra com a tua vida. Bem assim. Passou 1 mês, 2 meses. Aí um dia, eu olhando o Instagram, quem eu vejo? Ela descendo as águas. Menos de 3 meses, gente. Eu corri lá e disse, oi, o que aconteceu, amiga? Ela disse, veio assim, ó. Pois, guria, eu fui convidada para um GF. E eu fui no GF. E lá eu conheci a palavra. Menina, me deu uma coisa assim, ó, uma coisa assim que eu já quis, já naquela semana, descer as águas. Ela desceu as águas. O marido dela era cristão. A mãe dela era espírita. E ela seguia a mãe. E o marido orando e jejuando. Mas não era marido. Eles viviam juntos. Mas ele era cristão. Mas eles viviam juntos. Eles estavam fornicando. Daí ela desceu as águas, tudo. Quando ela desceu as águas, ela voltou para o GF. A primeira coisa que a discipuladora dela disse assim: tu desceu as águas, né? O segundo passo é casar. Tu vai ter que casar para tu estar no centro. Então tu tá no prumo. Porque tu não adiantou nada, tu vai continuar no pecado. Gente, ela casou quarta-feira. Casou quarta-feira, feliz da vida, tá todo certinho, já tá lá. Daí eu digo assim, olha só o que Deus faz. Deus nos apruma, Ele mostra a verdade, Ele nos coloca no prumo. Gente, a minha irmã, muitos de vocês conhecem. Já vou terminar, tá, gente? Um minuto. A minha irmã, a Estela, ela, depois que ela se separou, ela ficou quase 20 anos sozinha. E ela se sentia muito sozinha, ela orava a Deus, pedindo um marido. E ela orava. E eu dizia para ela assim, no tempo certo, no tempo que tu tiver... Bom, vou falar alto mesmo, porque eu falo alto, então. Aí o que aconteceu, irmãos? Ela foi embora para os Estados Unidos. Aqui eu orava e eu dizia assim, vamos para a igreja? Só ia de vez em quando. Precisa se batizar. Confessar Jesus, ela começou comigo. Mas sabe aquela coisa que é, né? Obrigada, irmão. Sabe aquela coisa que é de família, assim, que santo de casa não faz milagre? Ela foi embora para os Estados Unidos. Lá, ela começou a ir numa igreja evangélica. Lá, em meio ano, ela se batizou nas águas. E ela levou a nora dela junto para se batizar nas águas. Lá aceitou Jesus lá, que aqui não queria. Lá ela aceitou. E ela fez um propósito de 1 ano. Aonde ela morava, em Lowell, frio, a neve sem mentira nenhuma, era até aqui, ó. Ela saía por 1 hora, ela ia de ônibus até a igreja, frio, e ela ficava 1 hora ajoelhada orando. Eu digo, pois é, né? Morava aqui do lado da igreja, não vinha. Tinha moto, tinha tudo, não vinha. Mas teve que ir para lá, para passar frio, para andar no meio da neve, passar no processo. Ela orou. Em 2 anos que ela está lá, ela conheceu um americano e casou. Mas antes dela casar, quando ela conheceu, ela disse assim, ó, o negócio é o seguinte, tu quer casar e eu também quero, mas eu só vou casar contigo se tu aceitar Jesus e se batizar antes. Se não, julgo desigual, eu aprendi com a minha irmã que não dá certo. E eu já dei a minha vida inteira errado, eu quero a coisa certa. Ele aceitou Jesus, se batizou nas águas e ele fez a abertura do culto, primeira vez domingo agora, ela me mandou. Primeira vez ele subiu no púlpito para dar o testemunho. E daí dizia assim, the beautiful small Stella, the beautiful small Stella. Eu dizia, meu Deus, olha só, a quem era humilhada foi honrada perante uma igreja. Irmãos, quando nós estamos no prumo do Senhor Jesus, Ele faz maravilhas na nossa vida.
E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Teu prumo de dízimo está certo? Teu prumo de obedecer a palavra de Deus está certo? Teu prumo de honrar teus líderes está certo? Teu prumo de estar diante do Senhor, obedecendo, sem fornicar, sem estar casado e ajuntado, está certo? Irmãos, me desculpem, mas isso daqui que eu estou falando agora, não estava aqui, tá? Eu coloquei agora, diante do louvor que o Senhor mandou eu colocar. Que é o quê? Nós temos que saber qual é o nosso prumo. Às vezes a gente acha que está tudo certo, e Satanás pega uma brechinha de nada e faz um estardalhaço na nossa vida. Porque existem principados, governantes, hostes celestiais das trevas, todo instante para acabar conosco. Todo instante. E Deus, Ele tem exército poderoso de anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar. Já parou para pensar quantos livramentos nós tivemos hoje? Quantas bênçãos a gente já recebeu hoje?